teste e procurar resolver essa questão. Mas vamos até quarta-feira, essa outra parte vai estar pronta, a comunicação aqui já está tudo estável. Hoje nós vamos estudar na Palavra de Deus, eu vou estar lendo, você pode escrever seu pedido, nós vamos estar lendo no Facebook e do YouTube, então escreva o seu pedido, não importa o momento que você assistir esse culto, não importa o momento que você estudar, nós estaremos vendo, lendo e respondendo. Hoje nós vamos estudar Apocalipse capítulo 8. Eu preciso só dizer para os irmãos que é o seguinte, nós temos 7 repetições. Nós temos as 7 igrejas, nós temos aqui os 7 selos e nós temos as 7 trombetas. Cada final de 7 faz uma recapitulação pequena. O plano de fundo inicial é as 7 igrejas do Apocalipse. E aí, então, a 7ª igreja não faz uma recapitulação, porque foi o primeiro momento ali do 7. No segundo momento do 7, vai fazer uma recapitulação no 7 selo, vai fazer uma recapitulação um pouquinho maior. Na trombeta, a 7ª trombeta vai recapitular toda a história. Vai recapitular toda a história novamente. Então, tanto os 7 selos, como as 7 igrejas, como as 7 trombetas, estão relatando de forma diferente os 7 períodos da história da igreja. E é muito interessante a gente ver isso, porque olha só, nas 7 igrejas, Deus fala à igreja, somente à igreja, Deus se direciona à igreja. Nos 7 selos, Deus se direciona à igreja e ao mundo. Então, os selos têm 2 objetivos. Deus vai se direcionar à igreja e ao mundo sobre as questões que estão acontecendo. Porque a visão agora é colocada no céu. O trono de Deus agora está assentado. E na visão do trono de Deus, Deus olha para a terra, e ao olhar para a terra, Deus vê a igreja e Deus vê o mundo. Agora, na trombeta, Deus fala somente ao mundo. Só que a trombeta, Deus também fala à igreja, só que não primariamente, secundariamente à igreja. De que forma Deus falaria na igreja com as trombetas? Da seguinte aspecto: a trombeta, ela representa bênção, salvação e proteção para o povo de Deus. Todo ano de Israel, cada mês, toca uma trombeta. Então, toca-se 12 trombetas. Cada trombeta prenuncia a mudança. A trombeta também ela é tocada na guerra. Se você não ouvir o sonido, você não compreende. Isso é exemplificado na Bíblia grandemente, essa questão da trombeta. E a trombeta no Novo Testamento ela é usada várias vezes. Anotei aqui para trazer para os irmãos, vou dar uma olhada, vou ler aqui para vocês verem. Aparece 14 vezes a palavra trombeta no contexto das 7 trombetas. Então, no capítulo em que tratam das 7 trombetas, vai aparecer trombeta 14 vezes. 4 vezes vai aparecer no Novo Testamento, falando sobre a volta de Jesus sendo tocada por trombetas. 3 vezes em teofanias. Teofanias é quando há a aparição de Jesus, ou alguma visão do céu. 3 teofanias, então aparece trombeta. A trombeta também aparece em Coríntios em relação à guerra. E nós temos aqui aparecendo mais uma vez uma propaganda em Mateus 6:2. Então essas são as 23 vezes que trombeta aparece no Novo Testamento. A palavra trombeta aparece também no Velho Testamento 130 vezes. Estou falando a palavra trombeta para entender um pouco melhor o seu significado. No Velho Testamento aparece 55 vezes em uma relação direta com a guerra. Então a trombeta toca e dependendo do sonido da trombeta é como o exército vai guerrear. Aparece 53 vezes de acordo com a liturgia da igreja. Perceba que o que é essa liturgia? Luas novas, a Páscoa, dia da expiação, os sábados, os sábados cerimoniais. Então, há o toque da trombeta 53 vezes no Velho Testamento. E aí também, o que a gente tem em relação a isso? Mais 10 vezes como advertência de aproximação do inimigo. Aparece no Velho Testamento mais 9 vezes cena de coroação de um rei. E aparece mais 4 vezes no Velho Testamento em relação a teofanias. Então, 4 teofanias é ato direto de Deus, e nisso no Velho Testamento. Somando, essas são as 130 vezes que aparece. Uma coisa muito interessante para a gente entender sobre as trombetas é que
duas trombetas são muito marcantes e importantes. A primeira trombeta que é trocada no primeiro mês, ela prenuncia a Páscoa. E a própria Bíblia diz que ela deve ser tocada de forma diferente. Só 2 toques é tocada de maneira diferente. O toque da primeira trombeta e o toque da 7ª trombeta. As 7 trombetas do Apocalipse representam esses 7 toques. E o 7º toque, ele é especial. Por isso que no 7º toque aqui nós vamos ter uma recapitulação dos 7 períodos da história da igreja. Então, vai recapitular e ampliar o conhecimento. Mas perceba que a primeira trombeta que se toca, ela toca anunciando a Páscoa. A Páscoa é uma alusão à morte de Jesus, à sua cruz. Logo, a primeira trombeta simboliza a Cristo, simboliza a crucificação. E a 7ª trombeta é tocada de forma especial, simbolizando o dia da expiação. Trazendo para cumprimento profético, a 7ª trombeta ela representa o ano de 1844, quando então é feito o dia da expiação no Santos dos Santos, do Santuário Celestial. É quando começa o ministério de intercessão do sacerdotal do Senhor Jesus no Santuário Celestial. Perceba então, a 7ª trombeta é uma alusão a 1844. É muito interessante nós começarmos a fazer essa análise dessa forma para entender. Trombeta também ela tem sempre um caráter escatológico. Ela está relacionado à vinda do Senhor Jesus. E o que significa trombeta para os ímpios? Lembra que eu falei que trombeta ela é uma alusão ao mundo? Em que aspecto ela vai ser uma alusão ao mundo? Ela vai advertir o mundo. Vai fazer uma repreensão e uma condenação. A trombeta tem a ver com juízos de Deus. É uma resposta de Deus, como que a humanidade tem tratado a igreja. Deus ele tem estado atuando. Para entender um pouco melhor, vou dar uma outra ilustração. Essa ilustração, para entender as 7 trombetas, antes da gente começar a explicação, hoje eu vou fazer só uma introdução das 7 trombetas e explicar a primeira trombeta, porque essa introdução é importante para a compreensão. Um exemplo para entender a 7 trombeta é um exemplo que Deus deu com Jericó. Jericó é uma alusão, é uma ilustração real, tirada ali de um fato, para que a gente compreenda o que aconteceu. Em Jericó, Deus deu a ordem de rodear 7 vezes. Cada dia você rodeava uma única vez. E como estaria ali distribuído as pessoas? Estariam ali distribuídos os sacerdotes. Nós teríamos aqui, vê onde eu enumerei aqui, 7 sacerdotes, cada um deles segurando 7 trombetas. Essa é a ordem de Deus. Você vai fazer uma volta em Jericó, você vai ali com 7 sacerdotes, cada um dos sacerdotes com 7 trombetas. E aí você sai. Você imaginou, eles chegavam e o povo deveria estar em silêncio. O povo viria, rodearia Jericó, não tocaria trombeta. Seguraria a trombeta, 7 sacerdotes e 7 trombetas. E sairiam. E aí, no 7º dia, não daria apenas uma volta. Você deveria dar 7 voltas em torno de Jericó. E quando terminasse a 7ª volta, em cada volta, o sacerdote tocaria uma vez a trombeta. Então, cada volta, o sacerdote tocaria uma vez a trombeta. Na 7ª vez que ele fosse, ele trocaria 7 vezes nas 7 voltas. E na 7ª última volta, o povo iria gritar no final. Ele ia gritar e quando o povo gritou, Deus derrubou as muralhas de Jericó de dentro para fora. Como a arqueologia demonstra, ela não caiu de fora para dentro, como é normal de um cerco. Eles empurram para dentro, mas as muralhas caíram de dentro para fora. Olha só, e o povo gritou. E Apocalipse, no final de toque, da última trombeta, no capítulo 11, verso 15, as pessoas gritam, grandes vozes dizem, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na 7ª última trombeta, 7 voltas, e na última volta, um grande grito e um grande soar da trombeta. Isso é para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o silêncio no céu. Quando a gente abre o capítulo 8, eu vou colocar o PowerPoint para a gente comentar um pouco no PowerPoint antes de eu estar
explicando. Aqui, para quem está acompanhando no Zoom, vai conseguir ver certinho aqui as trombetas. Minha imagem vai estar um pouquinho ruim, que é uma outra câmera que eu estou fazendo um teste. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint para eu controlar. Bom, então aqui falar das sete trombetas, as sete trombetas abrangem o capítulo 8 ao capítulo 11. Lembrando que no primeiro momento do verso, ele vai tratar só um pouquinho sobre o selo, porque lembra que eu falei para vocês que na trombeta adianta, a sexta trombeta, ela finaliza o seu cumprimento só com o sétimo selo e só com a sétima trombeta. A sétima trombeta toca e o final das promessas da sétima trombeta da sexta trombeta só se cumprem na sétima trombeta, porque o sexto período da história da igreja, eles aguardavam a volta do Senhor Jesus, era uma promessa para eles, só que não se cumpriria para eles, se cumpririam na próxima igreja, mas essa promessa ela continua sendo pregada e aguardada. E agora nós estamos tendo que há uma alusão sobre isso. Vamos continuar aqui. Vamos ir para o santo. Vamos ler isso aqui. O santuário celestial, a fim de criar um cenário próprio para o toque das trombetas, Deus primeiramente nos transporta para o santuário celestial. Então, tudo que está acontecendo agora é uma visão no santuário celestial, daquele que em 1844 diz que prefiguraria, aquele que diz que apontaria como deveria ser. Então, o profeta viu no santuário um altar de ouro, um anjo com um incensário de ouro, para oferecê-lo com as orações dos santos. Em seguida, o anjo encheu o incensário de fogo e atirou à terra. Isso é interessante, eu vou explicar já daqui a pouco. O anjo é Jesus. O anjo pode ser descrito como Jesus, e o incenso representa a sua obra de intercessão pelos pecadores que estão arrependidos. Ele, diante do Pai, perdoa o arrependido e reveste com a sua justiça. Vamos ali. Uma cena diferente acontece. O anjo enche o incensário de fogo e não adiciona incenso. Isso é importante. Atira fogo. Olha só, atira o fogo para a terra. Então ele enche de brasa e atira o fogo para a terra. É o fim da intercessão de Cristo em favor da raça humana. É o fim do momento da graça. Aí então nós temos que os trovões, as vozes, os relâmpagos, os terremotos que ocorrem descrevem os acontecimentos da sétima trombeta e das 7 pragas. A trombeta era usada pelas nações antigas, especialmente pela nação de Israel, para anunciar um grande acontecimento. Pode ser ele guerra ou todos os momentos especiais, como as festas, ou comunicava perigo. No Apocalipse, as trombetas representam juízos de Deus sobre o mundo rebelde. E Deus muitas vezes utiliza as guerras e as investidas políticas para o cumprimento do seu propósito. Nos 7 selos, a Igreja de Deus está sendo perseguida pelo mundo e por Roma. Na 7 trombetas, Deus revela o que vai acontecer com o mundo, começando com o Império Romano. Olha só que interessante. É isso que eu queria chegar nesse PowerPoint, eu queria chegar, na verdade, neste momento, nesse slide. As 3 primeiras aqui, pragas na cabeça, as 3 primeiras trombetas fazem uma referência à queda do Império Romano Ocidental. Então, as 3 primeiras, nós vamos estudar as 3 primeiras trombetas e elas vão fazer uma referência de como Deus vai estar julgando o Império Romano Ocidental. As outras 3 trombetas é como que Deus vai julgar o Império Romano Oriental. A última trombeta é como Deus vai julgar o mundo moderno e pronuncia a volta de Jesus. A última trombeta,
aplica-se a queda desse mundo, o julgamento desse mundo moderno, e ele finaliza, esse julgamento ele finaliza com o aparecimento de Jesus nas nuvens dos céus. Este fato é um fato muitíssimo importante de nós estarmos observando. É um fato que temos que observar com muito e muito cuidado. Vou colocar só aqui as imagens dos irmãos para eu estar olhando novamente. Então, perceba, irmãos, eu estou fazendo essa introdução para a gente... Tem alguma pergunta até aqui? Está dando para compreender? For alguma pergunta com relação a isso, é só os irmãos me falarem que eu estarei aqui respondendo. Aqui está claro? Então nós vemos que as 7 trombetas são aí como que Deus, é a resposta de Deus à resposta humana. Como assim? Deus deu um presente para a gente, Deus abre o selo. Então Deus faz uma conversa com o mundo e com a igreja. Deus, quando ele abre o selo, ele conversa com o mundo e com a igreja. Olha, é o meu presente, e ele faz advertências à igreja e faz advertências ao mundo nos selos. E então, a prática de abrir o selo ocorre na terra tendo a igreja. É o grande presente de Deus. Só que como o mundo persegue essa igreja, como o Império Romano persegue essa igreja, Deus então soa a trombeta. E ao soar a trombeta, Deus então vai derrubar a primeira parte do Império Romano. Com a primeira, segunda e terceira trombeta, Deus ele vai julgar o mundo por não ter ali ouvido a mensagem de Deus, de amor e de paz. Lembrando, irmãos, que a mensagem de Deus, ela é uma mensagem de arrependimento, só que ela é como um pai. Ele diz: filho, eu morri por você na cruz do Calvário, eu quero salvar a sua vida. Eu não estou aqui interessado em tirar a sua vida, nem os prazeres desse mundo. Deus é muito claro nisso. Nenhuma alusão de Deus é de tirar a vida desse mundo. Deus ele deixa bem claro que se você quiser viver como um animal, você vai viver como um animal, vai crescer como um animal e vai morrer como um animal. Mas Deus não quer que aconteça isso. E Deus manda advertência para os filhos que não entendem que isso não é bom, que isso é ruim viver assim, que a vida eterna é boa, porque Ele morreu para nos dar a vida, mas uma vida de verdade. Pensa nos presos, como eles vivem no cárcere. Lá eles montam suas próprias leis. Muitos, quando saem, não conseguem se readaptar no mundo porque se acostumaram a viver no cárcere. E eles acostumaram com aquela vida, com aquelas regras e não conseguem se readaptar. E muitos querem voltar para lá. Existem filmes que retratam essa história de pessoas que têm dificuldade de ressociabilizar porque as regras do mundo que eles conviveram e conseguem é daquele mundo preso. Agora, Deus ele está interessado que nós tenhamos uma vida de verdade. E Ele está interessado que tenhamos uma grande vida. Então, a trombeta faz uma advertência às pessoas que querem ensinar que viver nesse mundo, só para esse mundo é bom. E Deus, Ele diz, não é bom. E ele manda a trombeta para dizer: olha, não é bom, e eu vou ter que pegar a cinta por vocês ensinarem besteira para os meus filhos. É aqueles que atrapalham a mensagem de Deus e aqueles que perseguem a Deus. Deus então ele pega a cinta. A trombeta é uma cinta, é uma advertência àquele povo que está querendo dizer: olha, na sabedoria e da sua arrogância, eu vou pegar você, Deus está dizendo. Você diz que é muito forte. Só que Roma caiu pela sua própria astúcia. Por consequência dos seus próprios maus tratos. Por consequência do seu próprio modo de pensar e agir. Roma caiu. E aí Deus vai usar essa própria fórmula da arrogância contra eles. E vai cair o Império Ocidental primeiro, depois o Império Oriental em Constantinopla. Vai cair. E por fim, agora em épocas modernas, Deus vai derrubar o mundo moderno e vai dizer: vocês sem mim não vão a lugar nenhum. Deus ele quer salvar a mim e a você. Vamos ler agora o capítulo 8, verso 1. Diz o seguinte: quando ao cordeiro que abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Nós já explicamos por que aqui ele não diz mais nada com relação ao 7º período da igreja. Porque lembra que eu falei para vocês que Jesus, na apresentação do sete selo, Jesus se apresenta como aquele que já chegou. Na 7ª igreja ele se apresenta como aquele que chegou, porque é o dia do juízo investigativo, e ele já chegou, porque a 7ª igreja, o 7º período, e o 7º selo, ou 7ª trombeta, ela está vivendo um período da tardança. Já era para Jesus ter chegado. Aqui significa que Jesus já está ao nosso redor.
ele já rodeia a terra. Lembra que nós temos as 7 voltas no sétimo dia? Quando o 7º selo abre, nós temos a 7ª volta. E no final há um grande grito que apresenta a vinda do Senhor e a dominação do Senhor Jesus. Aqui faz um silêncio no céu. É uma referência dupla. É uma referência que pode se dizer não que o universo vai se esvaziar. Todos os anjos do céu estarão na terra. Esse é o momento do silêncio do céu, narra esse momento. E narra que o universo inteiro, todos os povos criados por Deus, estarão em silêncio. Porque no mundo ninguém vai dar nenhum suspiro. Todos estarão olhando para a terra com grande interesse. Como que a humanidade reagirá diante agora desse grande presente de Deus? Como a humanidade reagirá diante da vinda do Cordeiro? Como que as pessoas receberão? Como que as pessoas ressuscitarão e estarão em pé diante daquele dia? O universo inteiro está curioso. Você consegue imaginar todos os povos quietos, olhando para a cena do que acontece? Os anjos quietos, silêncio no céu. E há um silêncio na terra. Os justos estarão em silêncio. A Bíblia também descreve que esse momento final da volta de Jesus, os servos de Deus não estarão mais pregando a palavra. Descreve que procurarão aqueles que pregam a palavra de Deus, e eles não estarão. As crianças serão os últimos que pregarão, e então não se ouvirá mais nenhuma voz da pregação da verdade na terra. Nesse momento é narrada que o mundo tentaria matar os servos de Deus, que não estarão mais pregando a mensagem. Falarão para eles, mas eles não abrirão a boca. Haverá um silêncio na terra. Haverá um silêncio no mundo não caído. Haverá um silêncio nos anjos. E esse silêncio será quebrado apenas com a volta de Jesus. E aí então haverá um grito de todos, e haverá um grito no universo, que agora passou-se o domínio desse reino, e o mal findou, e só reina-se a justiça. Porque agora não haverá mais conversa, porque o tempo do diálogo acabou. O tempo de buscar ao Senhor terminou. O tempo de você deixar de viver como um bicho terminou. As trombetas anunciam isso. Vamos ler o verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Lembra agora, 7 trombetas, vai recapitular agora as 7 igrejas, 7 períodos. Vi um anjo, e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Aqui é muito conhecimento. Esse verso 3, ele faz um resumo muito grande, até chegar no 5º período da igreja, é quando nós temos que, no 5º selo, as almas debaixo do altar clamam. Faz uma referência direta a toda a perseguição do Império Romano, da supremacia papal. Só que faz uma alusão a todos os santos, desde Abel, que deu a vida e que o sangue dele clama por justiça. Todos os perseguidos do Velho Testamento, todos os perseguidos até a vinda do Senhor, clamam. E neste verso, esse verso, ele leva aos céus. Lembra que aqui o incensário está com incenso. E aqui descreve que é as orações dos santos. Então, todas essas orações, desde Abel, está ao ouvido de Deus. Porque Deus é um Deus de vivos. Deus não é um Deus de morto. Deus, então, ele está ouvindo as orações de todos os santos. Ele nunca deixa de ouvir, mesmo que eu morra. Todas as orações que eu fiz, ela continuará válida. E Deus continuará ouvindo as minhas orações, mesmo que eu esteja morto. Porque o meu Deus não está morto. Por isso, queridos, você que hoje está me ouvindo, que tem seu pai que já morreu, ou sua mãe, alguém querido que orava por você, saiba de uma verdade. Mesmo que os pais morram, o Deus, o nosso Pai, não morra. As orações dos seus pais continuam a abençoar você e continuam a te guiar, porque Deus vive. E como Deus vive, as orações dos pais também vivem. E as orações dos santos também vivem. Só que do verso 3 para o verso 4, a cena muda drasticamente. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça e o incenso, com as orações dos santos. Subiu.
Agora, verso 5. O anjo tomou o incensário. Agora, ele tomou o incensário de novo. Encheu de fogo do altar e atirou à terra. Então, veja que aqui muda. Enquanto Deus recebeu e todas as orações ficaram com Deus, com o incenso, ficou com Deus, ele pega de volta agora sem as orações. E isso é algo muito ruim. Quando você pega o incensário sem oração, é horrível, terrível. Não é nada bom. E quando lança sobre a terra, significa que o fogo significa sempre o juízo de Deus, a forma devoradora. O juízo de Deus, sem intercessão, foi jogado à terra. Significa que da primeira até a sexta trombeta, houve misericórdia. A partir da sétima trombeta, a sétima trombeta, quando soar as últimas pragas, não haverá misericórdia. Cada uma dessas pragas que caiu sobre a terra, elas foram definitivas. Isso que quer dizer sem oração. Quando caiu sobre Roma, Roma de fato foi destruída e não houve misericórdia para ela. Do capítulo, a Roma ocidental sucumbiu de verdade. A Roma oriental não houve misericórdia para ela. Nós temos uma alusão histórica sobre este momento. Nós temos... Opa, deixa eu ver aqui. Vou tirar um áudio. Pronto. Nós temos aqui que nós pegamos uma alusão histórica. Nós temos que Deus usou as incursões bárbaras para usar de castigo para Roma. Então Roma foi invadida constantemente e nessas invasões Deus então ele usou o exército visigodo sobre o comando do general Alarico para estar então derrubando o Império Romano, como nós já dizemos até agora. Deus ele usou-se desses elementos dos povos, das próprias estratégias deles e do próprio orgulho de Roma para derrubar Roma. Ele se achava superior a todo mundo, as pessoas se encheram deles e foram lá e derrotaram eles. E muitos hoje querem seguir Roma. Deus não gosta que nós seguimos Roma. Apesar de nós usarmos o direito romano e usarmos uma estrutura romana, perceba que a estrutura romana não fez bem para o Brasil. Veja como que fez bem a estrutura de nós usarmos nosso Congresso, o Senado, da forma que nós usamos, da forma que fazemos, imitando totalmente Roma, não faz bem. Por isso que é necessária uma reforma política. Essa reforma política é justamente para tirar os moldes romanos que conduzem a controle de massa, conduzem à mentira, conduzem à tirania e sempre produzem ditadores. Quando não é um lado com o Senado ditando, é o lado do imperador ditando e é sempre ditando. E o povo sendo enganado com pão e circo e sendo enganado com um monte de idolatria e promiscuidade. Guiar Roma não é bom, e Deus vai sempre imitar Roma não é bom, e tudo relacionado a Roma só nos levam à destruição. Tem coisas positivas em Roma? Existem coisas positivas, nós podemos tirar as coisas positivas dela e usar, mas as coisas negativas são negativas demais para nós usarmos. Então não é por causa do nome daquilo que é bom que nós vamos usar todas as coisas que podem ser ali ruins. Então, vamos continuar aqui a leitura. Então, essa alusão do incensário vai mostrar que as 7 pragas vai cair sem misericórdia. Porém, a última praga vai ser uma alusão diferente. Quando a 7ª trombeta trocar, dentro da 7ª trombeta, nós vamos estudar mais para frente, ela vai ter as 7 últimas pragas. E essa alusão aqui é que acabou a intercessão. Verso 5. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo e atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Aqui do verso 3 ao verso 5 faz um resumo do cenário muito completo das 7 trombetas. E olha só, em apenas 3 versos, nós vamos ter um cenário resumido de como é a ação das 7 trombetas. De que forma eu estou falando essa ação? Que a justiça dela é justiça e ela é sem misericórdia. Só que o mundo inteiro não será destruído. A misericórdia é só sobre aquele elemento.
mas ela não destruirá o mundo sem misericórdia. Na sétima trombeta, a sétima praga dela não possui misericórdia, porque ela vem depois do fechamento da porta da graça. Eu estou fazendo uma introdução que é um resumo grande já da 7. Vamos então continuar o verso 7. O verso 7 então diz: Ao primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraivada de fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Vou aqui colocar o PowerPoint, que eu quero mostrar uma outra coisa aqui para os irmãos. Então, vamos olhar aqui no PowerPoint. Chuva de pedra, chuva de fogo e pedra, sangue, terça parte queimada, está dizendo. Aqui, o que significa isso? Trazendo na parte historicista. Significa que o exército chamado Visigodo, sob o comando do general Alarico, que ele resolve invadir o Império Romano. E nós vamos ver isso constantemente. Nós estamos aqui fazendo uma alusão já quase ao final. Todas as incursões bárbaras se tornarão tão grandes que destruirá o Império Romano Ocidental. E isso culminará na supremacia papal. Porque ele vai tomar o poder, aproveitará esse vácuo que o Império caiu, então Roma papal se levantará. Verso 7. Queimada a terça parte da terra. Esta fração ocorre repetidamente no Apocalipse. Significa uma grande parte. E o que significa? Isso é uma alusão à morte de Constantino. Quando Constantino morreu, o seu império foi dividido em 3 para os seus filhos. Então, um dos seus filhos, vou colocar aqui no PowerPoint, vamos ver se ele está aqui. Acho que não está. Então, vou voltar aqui no Zoom e vou fazer sem falar sobre isso. Opa, coloquei errado o texto. É o Zoom. Vamos voltar aqui. Então, colocaram os seus 3 filhos. Um dos seus 3 filhos reinou sobre o território de Constantinopla. Um dos seus 3 filhos reinou sobre a França, a Inglaterra e a Espanha. E um de seus 3 filhos reinou sobre a Líria, a Franca e a Itália. Esse que reinou sobre esse pedaço de terra, ele tombou. 1/3 significa de todo o Império Romano distribuído em 3 partes. Uma dessas 3 partes Deus destruiria. Depois, no tocar das outras, lembra, da primeira trombeta até a terceira trombeta, Deus então, ele vai estar ali fazendo uma destruição, uma advertência a Roma. E na Roma ocidental. Na Roma oriental vai ser da trombeta 4, 5 e 6. Então Deus vai destruir a outra terceira parte de Roma. E vai sobrar uma outra parte de Roma, que é uma Roma moderna, que se sobra hoje. Essa Roma moderna, ela sobra hoje. Nós temos que até há pouco tempo atrás, nós tínhamos um Império Germânico, Império Romano Germânico. Até pouco tempo atrás, até 1800. E toda uma Constituição romana, ela existe até hoje. Hoje sobra-se ainda a terça parte romana. E essa terça parte romana que ficou agora da Europa, da parte final da Europa, essa parte vai tombar também com a última trombeta na vinda do Senhor. Então, as 3 fases do império será destruída. Uma fase do império ainda está em pé. E a terceira parte é algo sempre muito forte. E Deus permitiu que o exército fosse, e sempre pessoas morreram. E sempre teve envolvido calamidades, pragas, fomes e guerras. A comoção é muito grande. O mundo está se preparando para um outro momento como esse. Um momento de forte comoção política, de forte distúrbio mundial, de forte crise econômica e de doenças que haverá uma após outra, terremoto após terremoto. E vamos falar aqui um pouco mais. Então nós temos aqui que o que é visto como esse primeiro verso, houve grande saraivada de fogo, é visto como os visigodos chegando e destruindo as cidades, mandando ali
mandando seus canhões em direções, abrindo todos os portões e derrubando o império, saqueando ele por completo. E nós podemos dizer aqui que a parte que diz que ardendo em chamas. E o primeiro anjo trocou a trombeta e houve saraivada de fogo, misturada com sangue. A questão da mistura com sangue é uma referência à morte. Aqui, quando Deus julgou Roma mesmo, por todos os crimes que ela cometeu. E todos aqueles que se levantaram contra Deus nesse momento e foram contra ele, foram julgados. E eles morreram. A referência aqui é uma morte a juiz de Deus. Eles morreram. Essa é a resposta de Deus, a resposta humana. Nossa, Deus foi malvado. O senhor não falou, pastor, que Deus ia deixar eles viver? Deus deixou viver. Mas a Bíblia também diz o seguinte: não seja demasiadamente ímpio para que eu não venha e te tire da terra. Deus faz uma advertência. Deus é todo amor. Só que Deus ele também é justiça. O ímpio tem que tomar cuidado para não levar a sua maldade até os justos. Aqueles que querem viver com Deus e querem fazer as coisas certas, eles terão protegido por Deus. E Deus, de fato, no momento da história, ele vai julgar. Parece que ele tarda, mas ele não tarda. Ele olha a história. Mas passou tantos anos. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Para ele não passou nada. Ele está vendo tudo. E ele vai dizer: chegou o momento de eu julgar essas coisas. E foram atirados à terra. Então significa que eles foram destruídos e tudo caiu. Foi então queimada a terça parte da terra, como eu já disse para os irmãos. É uma alusão à destruição agora do Império Romano, agora do Ocidente. E aqui diz que foi queimada a terça parte das árvores e também da erva verde. Apocalipse também traz uma referência de que a erva representa povos, porque o renovo verde representa Jesus, tanto como o renovo verde representa os filhos de Deus. Agora a palha que é queimada e a árvore que é dita aqui tem a ver a alusão daqueles que não aceitaram ao Senhor e que foram e lutaram contra Deus, que foram perseguidores. Deus então executou juízo sobre estas pessoas e sobre este poder. E aqui finaliza então a primeira trombeta. Eu não vou ir mais para frente, porque se eu for, eu vou trazer mais dúvida do que então respostas. Alguém teria alguma outra pergunta? Alguma outra colaboração? Alguém gostaria? Pode falar. Sim, é uma referência a Jesus. Pode ser Jesus. Maravilha. Então, o anjo aqui pode ser, sim, uma referência a Jesus. Alguém mais quer fazer alguma observação? Deixa eu ver aqui uma pergunta. Meu Facebook desconectou o meu... Vou conectar aqui de novo, irmão. Só um momentinho que ele saiu, que eu ia ver as perguntas, os pedidos dos irmãos. Mas enquanto isso, algum irmão tem algum pedido, alguma colaboração para estar fazendo? É só estar falando agora, aqui no Zoom. Pode fazer, Viraldo. Isso. Isso. Essa meia hora no céu, ela é simbólica. Como da outra vez eu preguei muita coisa, acho que as pessoas não se aperceberam disso. Preguei o capítulo 4 e 5 e os 7 selos muito rápido. Então, eu acho que isso passou batido. Mas a meia hora no céu, levando a interpretação dia a ano, e aí que você pega que um ano tem 365 dias, e aí você divide que um dia tem 24 horas, e aí você vai dividir a hora e vai dividir a hora, meia hora vai dar meia hora vai dar quase mais de meia semana. Vai dar uma semana e pouco e meia. E aqui dizendo que é quase meia hora significa uma semana. Uma semana significa uma hora, levando em consideração a interpretação profética de ano. Então ela é simbólica.
ela representa simbolicamente um período no céu de 7 dias. Só que haverá outros momentos que nós vamos estudar, que haverá um momento que vai falar um pouco mais sobre esse silêncio. Eu não quis comentar, porque a gente vai comentar sobre esse silêncio no céu num outro momento, aqui mais para frente, mas é isso aí mesmo, Everaldo. Tá certinho. Ele é simbólico e representa o momento em que o mundo todo está em silêncio para o momento final da história desse mundo. E serão 7 dias. Aqui nós temos o pedido do Adilson, dizendo: peço oração pelos familiares do policial de Paraguaçu Paulista que caiu do helicóptero. Então, vamos orar pelo policial de Paraguaçu Paulista que caiu do helicóptero. Deixa eu ver aqui os irmãos. Aqui os irmãos do YouTube diz o seguinte: boa noite. O José Adeilson diz: estamos assistindo pela TV, que bom. O Adeilson mandando boa noite para todos. A Ângela, boa noite para todos os irmãos. A minha mãe diz boa noite para todos os irmãos. O Valdir está acompanhando pela TV no YouTube. E o Maiton com a Eliana, está dizendo boa noite, pastor, boa noite, irmãos. Isso através do nosso nosso YouTube. Agora eu vou ver no Facebook, ver se vai ter mais pedido aqui, se eu já não li. A Rosilene diz: misericórdia, hoje está difícil assistir com muito eco, 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Nossa, tá dando eco? Não tô. Você tá ouvindo com eco daí? Aí? Poxa vida. Aí é ruim. Espero que seja um problema só local, que isso não tenha acontecido de estar dando um eco para todos, porque eu já terminei e eu não tive como corrigir. A Franzinha Lima diz: boa noite, peço oração pela minha família, que o Senhor dê saúde e proteção. Vamos estar orando. Ela é do setor 5, da Gleba 15 de novembro, setor 5. A Marina Guimarães: boa noite, irmãos. Paz de Deus esteja com todos os irmãos. Amém? A Eliane diz: ore por minha família, pastor. Vamos orar. Ela também diz pela família da Andréia Bonfim Barbosa. Boa noite, Lindaura. E a Neuza diz: boa noite, pastor. E a Ana: peço oração pela minha família. O Benedito diz: boa noite e feliz semana para todos os irmãos. Há alguma outra pergunta ou colaboração que os irmãos queiram dar? Alguma outra pergunta, colaboração? Se não há, irmãos, eu vou dirigir agora o momento de mais uma oração. Senhor nosso Deus, diante da sua presença, sê com os pedidos que foram colocados diante de ti nas quarta-feiras, todas as quarta-feiras, os pedidos de oração que são colocados nos domingos, que o Senhor atenda de todos os domingos, que o Senhor atenda os pedidos de oração que são feitos nos sábados, que o Senhor, Pai, sê com todos os pedidos de oração que foram feitos hoje, através do YouTube, através do Facebook, através do Zoom, que o Senhor os atenda segundo a grandeza do teu poder, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor receba em nome de Jesus. Amém. Se não há nenhuma pergunta, irmãos, eu vou deixar